Vamos resolver o exercício 77 da seção 14.3 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: verifique se a função u igual a 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, ela é uma solução da equação de Laplace tridimensional, né? Ou seja, u de x mais u de y mais u de zz é igual a zero. Então, verificar se ela é solução dessa equação de Laplace tridimensional, né? Então, se u ela é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 1 meio, né? Lembrando que a minha u ela é 1 sobre a raiz quadrada, né, de x2 mais y2 mais z2. Eu só reescrevi ela, né? Ela pode ser escrita como sendo 1 sobre x2 mais y2 mais z2 elevado a 1 meio. E isso pode ser escrito como sendo 1, ou, desculpa, isso pode ser escrito como sendo x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 1 meio, tá? Então eu só reescrevi a minha u, tá? Então, uma vez que a gente conhece a nossa u, vamos calcular as derivadas parciais de primeira e segunda ordem com relação a x. Então, a u de x é a derivada com relação a x da expressão x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 1 meio. Pela regra da potência, isso é menos 1 meio vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios, vezes a derivada do que está dentro com relação a x. Então, 2x. Arrumando a nossa expressão, isso dá menos x vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios, uma vez que esse 2 cancela com esse outro 2, tá? Bom, uma vez que a gente conhece a primeira derivada, vamos calcular a sua segunda derivada. Sua segunda derivada é a derivada com relação a x da derivada de x. Ou seja, eu quero derivar com relação a x menos x vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios, que é o valor da primeira derivada que nós acabamos de encontrar. Então, nós temos duas funções, né? Menos x vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios, pela regra do produto. A derivada de menos x dá menos 1, vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios, menos x, vezes a derivada de x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios, pela regra da potência, isso é menos 3 meios, vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 5 meios, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro com relação a x é 2x. Então, arrumando a nossa expressão, eu tenho que u de x, sua segunda derivada com relação a x, é menos x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios, somado com 3x ao quadrado, vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 5 meios. Então, esse 2 cancelou com esse 2, o x daqui vezes esse outro x deu x ao quadrado, menos vezes menos 3 deu mais 3x ao quadrado. Então, essa é a expressão para segunda derivada de u com relação a x. Então, de modo análogo, a gente pode fazer esses cálculos para encontrar quem é a nossa u de x, né? E de modo semelhante, a gente pode continuar fazendo as suas derivadas. Então, de modo análogo, temos que as derivadas parciais de primeira e segunda ordem com relação a y, u de y e u de y, é semelhante ao que a gente fez para o cálculo da u de x e u de xx, tá? Então, a derivada de u com relação a y dá menos y vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios. Então, de modo semelhante, nós também obtivemos a derivada de u com relação a y, né? Ou seja, a segunda derivada de u com relação a y, isso é menos x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 3 meios, mais 3y ao quadrado, vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 5 sobre 2. Então, não seria diferente para calcular a derivada de u com relação a z, e a segunda derivada de u com relação a z é só imitar o que a gente tinha feito anteriormente,
de modo que U de Z é menos Z, vezes x2 mais y2 mais e2 elevado a menos 3 meios. E a segunda derivada de U com relação a Z, ela é menos x2 mais y2 mais e2 elevado a menos 3 meios, somado com 3z ao quadrado, vezes x2 mais y2 mais e2 elevado a menos 5 meios. Bom, agora nós precisamos verificar se essa segunda derivada com relação a x, somado com a segunda derivada com relação a y, somada com a segunda derivada com relação a z, satisfaz a equação de Laplace tridimensional. Né? Então, vamos somar as três soluções, né? As três expressões que nós encontramos para U de xx, U de yy e U de zz. Está aqui, as três expressões somadas. Se a gente observar, esse primeiro termo ele é igual nas três expressões, né? Ele é igual nas três expressões, de modo que a gente tem menos 3, x2 mais y2 mais e2 elevado a menos 3 meios. Bom, essa expressão também aparece nesses três termos, eu posso colocá-lo em evidência. Aparece 3x2 mais 3y2 mais 3e2. Coloco o 3 em evidência e fico com 3 vezes x2 mais y2 mais e2 vezes x2 mais y2 mais e2 vezes elevado a menos 5 meios. Então, observe que nessa última expressão aqui, ó, esse pedaço é igual a esse. Então, o que é que eu vou fazer? Menos 3 vezes x2 mais y2 mais e2 elevado a menos 3 meios, somado com 3 vezes. Se essa expressão é igual a essa, e essa tem potência 1, conserva e somos expoentes, né? Então, menos 5 meios mais 1 dá menos 3 meios, né? E olha que coisa interessante. Menos 3 vezes x2 mais y2 mais e2 elevado a menos 3 meios, somado com 3 vezes x2 mais y2 mais e2 elevado a menos 3 meios. Ou seja, essas duas coisas são iguais e simétricas. Logo, igual a zero. Portanto, conclusão que a gente chega é: a minha U satisfaz a equação de Laplace e, com isso, essa U recebe um nome especial, né? Ela é uma função harmônica, tá? Uma vez que ela satisfaz a minha equação de Laplace.